Idoso vê debaixo da chuva. Caramelo com seus filhotes. O que ela escondia debaixo da pata mudou tudo. Numa tarde de chuva pesada no interior nordestino, quando o barulho das gotas no telhado parecia ecoar por toda a vila, um idoso caminhava devagar pela estrada de barro encharcada. Ele não imaginava que, naquela tarde, tudo mudaria. Foi quando avistou, bem no meio do caminho, um cão caramelo encharcado, protegendo seus filhotes com o próprio corpo. A cena já era de cortar o fôlego, mas algo ainda mais surpreendente chamou sua atenção. O animal escondia alguma coisa debaixo da pata. Um pedaço de tecido colorido, gasto, impregnado de um cheiro que claramente significava algo importante para ele. A partir daquele instante, o idoso percebeu que aquele encontro não era comum. Era o início de uma jornada de descobertas que ninguém da vila seria capaz de ignorar. Antes de continuar a história, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. A chuva logo deu lugar ao cheiro de terra molhada que dominou o ar, enquanto o idoso decidia levar o caramelo e os filhotes para o alpendre de sua casa. O que ele não sabia é que aquele simples gesto abriria caminho para meses de mudanças profundas. O cachorro não parecia apenas um sobrevivente, seus olhos denunciavam que estava à procura de algo que perdeu. E aquele fragmento de tecido seria apenas a primeira pista de uma trajetória cheia de reviravoltas, segredos guardados no silêncio e caminhos marcados por tradições locais, como as conversas na praça, os conselhos das vizinhas experientes e a sabedoria de quem conhece cada canto da região. A partir desse momento, cada descoberta, cada sumiço do caramelo, cada comentário sussurrado pela vizinhança transformaria a vida do idoso, que, sem perceber, reencontraria forças que julgava ter deixado para trás. Era apenas o começo de uma história que, em 6 meses, uniria afetos, mistérios e as marcas profundas de um lugar onde cada pequena escolha é guiada por cultura, memória e coração. A chuva daquele fim de tarde parecia não querer dar trégua. Grossas cortinas de água despencavam do céu, fazendo com que o barro da estrada principal da vila virasse uma lama avermelhada que grudava nos sapatos e exalava o cheiro característico da terra molhada do sertão nordestino. O idoso, de passos lentos e respiração pesada, segurava firme o guarda-chuva de tecido antigo, já poído nas pontas, enquanto caminhava de volta para casa depois de buscar umas poucas compras no mercadinho. A vila estava silenciosa, até os pássaros se escondiam, e as portas de madeira permaneciam fechadas para escapar do temporal. Foi então que ele viu algo que o fez parar no meio da trilha. No início, era apenas um vulto acastanhado sobre o barro, imóvel, como se fosse parte da paisagem. Mas quando um relâmpago iluminou o cenário, a figura ganhou forma nítida. Um cão caramelo, completamente encharcado, corpo arqueado para proteger 3 filhotes que se encolhiam sob a barriga dela. A água escorria pelo pelo curto, e, ainda assim, ela permanecia firme, como um abrigo vivo. O idoso ajeitou os óculos, tentando ver melhor através da cortina de chuva. Seu coração apertou. Não era incomum encontrar animais de rua pela região, mas havia algo diferente naquele cão. Talvez fosse o modo como encarava a tempestade sem arredar a pata, talvez fosse o cuidado extremo com os pequenos, talvez fosse o fato de que, apesar da miséria da situação, havia ali uma dignidade silenciosa. Ele se aproximou devagar, para não assustar. A Caramelo levantou o focinho, tensa, mas não rosnou. Apenas acompanhou cada movimento dele com olhos atentos e desconfiados. Os filhotes, pequenos demais para entender o que acontecia, choramingaram baixinho. Foi quando algo chamou a atenção do idoso. O cão mantinha uma das patas dianteiras rigidamente posicionada sobre um pequeno objeto. Parecia defender aquilo com a mesma determinação com que protegia os filhotes. "O que você está escondendo aí, minha amiga?" murmurou o idoso, a voz arrastada pelo tempo. Ele se abaixou com dificuldade, sentindo os joelhos estalarem. A Caramelo não recuou, mas também não permitiu que ele tocasse em nada. Apenas olhou para ele, um olhar que misturava medo, esperança e uma espécie estranha de súplica. Ali, debaixo de chuva e silêncio, algo dentro do idoso mudou. Ele sentiu aquele encontro como um chamado, um propósito que não entendia completamente, mas ao qual não conseguia virar as costas. "Venha comigo. Não posso deixar vocês aqui", disse, mais para si do que para o animal. Mesmo hesitante, ele abriu o guarda-chuva maior, tentando proteger o cão e os filhotes da chuva. Não adiantou muito, mas o gesto pareceu tocar a Caramelo. Ela moveu a pata, revelando finalmente o que escondia. Era um pequeno retalho de tecido colorido. Azul desgastado,
com detalhes bordados em amarelo. Tecido fino, claramente manipulado por mãos humanas. O idoso não entendeu nada no primeiro instante, mas percebeu que era importante para ela pelo modo como recolheu rapidamente com os dentes antes de erguer os filhotes com o focinho para que seguissem a caminhada. O retalho exalava um cheiro suave, difícil de identificar, mas parecia trazer a Caramelo uma mistura de ansiedade e saudade. O idoso não sabia, mas aquele pedaço de pano seria a primeira peça de um quebra-cabeça que mudaria a rotina de toda a vila. A caminhada até a casa foi lenta. A Caramelo olhava para trás a cada poucos passos, como se temesse estar deixando algo para trás. O idoso, percebendo a inquietação, caminhou ao lado dela, trazendo os filhotes nos braços quando o barro se tornava profundo demais. O vento frio batia contra o rosto de ambos, e a chuva diminuía aos poucos, deixando o ar impregnado do cheiro forte de vegetação molhada. Quando chegaram ao alpendre da pequena casa do idoso, ele deixou as sacolas de lado e abriu espaço para que a Caramelo se acomodasse. Ela hesitou por alguns segundos antes de entrar. O interior simples tinha o cheiro de café passado no coador de pano, lenha queimada e madeira antiga. Era um ambiente humilde, mas acolhedor. A cadela depositou os filhotes num canto protegido, lambendo-os com urgência, como se precisasse provar a si mesma que estavam todos ali, vivos e juntos. O idoso aproveitou para observar mais atentamente o retalho de tecido, que ela havia deixado ao lado da ninhada. Passou os dedos enrugados sobre o material úmido, tentando entender por que aquilo parecia tão significativo para o animal. Não era algo comum por ali. O desenho bordado lembrava artesanato de lugares mais distantes, possivelmente de povoados que ficavam a horas de caminhada. A Caramelo aproximou-se e deitou a cabeça sobre o pano, como se impedisse qualquer tentativa de tirá-lo de sua guarda. A mensagem estava clara: aquilo era tudo que havia restado de algo, ou alguém, que ela buscava. Você tem uma história, não é? Murmurou o idoso, sentindo uma pontada de emoção inexplicável. Enquanto ele se levantava para buscar uma toalha velha, a chuva finalmente cessou. Lá fora, o barro começava a firmar, e o cheiro de flores do mandacaru se misturava ao frescor do pós-chuva. A vila parecia prender o fôlego, como se também estivesse curiosa para descobrir o que aquela nova presença significaria. O idoso começou a secar a Caramelo delicadamente. Ela tremia, mas não fugia. Quando a toalha encostava no focinho dela, um arrepio percorria o corpo magro. Não de medo, mas de vulnerabilidade. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitisse ser cuidada. Os filhotes, já acomodados em uma caixa improvisada com cobertores, soltavam pequenos resmungos, procurando calor. O idoso sentiu o peito pesar. Havia muito tempo não cuidava de nada. A solidão se tornará tão parte de seu cotidiano que ele quase esquecera como era compartilhar o espaço com outro ser vivo. Não sei se consigo cuidar de vocês, disse ele em voz baixa. A Caramelo levantou o rosto e o encarou. Um olhar firme, profundo, quase humano. Um olhar que dizia que ela também não sabia se conseguia confiar. Mas ambos desejavam tentar. Do lado de fora, a vila começava a ganhar movimento novamente. Portas se abriam, vozes ressoavam pelas ruas estreitas, e crianças corriam atrás de poças d'água. A vida seguia seu ritmo, mas, dentro daquele pequeno alpendre, a rotina de duas existências começava a mudar. Enquanto a noite caía, o idoso ajeitou uma lamparina e se sentou ao lado da Caramelo. O retalho de tecido descansava entre as patas dela, iluminado pela luz amarelada. O idoso sentia uma estranha familiaridade ao olhar para aquilo, como se já tivesse visto aquele tipo de bordado em algum lugar, muitos anos atrás. Mas a memória escapava como água pelos dedos. A Caramelo, exausta, adormeceu aos poucos. Os filhotes também. E o idoso ficou ali, em silêncio, observando a cena. Não havia como prever, mas aquele encontro, aquele momento tão improvável, tão moldado pela chuva, pela cultura da vila e pelo acaso, seria o ponto de partida para 6 meses que transformariam vidas, laços, lembranças e destinos. E tudo havia começado com um cão Caramelo, 3 filhotes frágeis e um retalho de tecido guardado debaixo de uma pata. A manhã seguinte amanheceu com um silêncio incomum na vila. Depois da chuva pesada da tarde anterior, o céu exibiu um azul lavado, quase tímido, e o ar carregava um frescor raro para aquela época do ano. O idoso acordou mais cedo do que o habitual, sentindo o corpo dolorido, mas a mente inquieta. Levou alguns segundos até se lembrar do que acontecerá na noite anterior,
e quando virou o rosto para o canto do alpendre, viu a cena que já começava a lhe parecer estranhamente familiar: o cão Caramelo dormindo enroscado em torno dos filhotes, como um escudo vivo. O retalho de tecido estava ali, guardado cuidadosamente entre as patas da cadela, como se fosse parte do corpo dela. O idoso caminhou até eles com passos cuidadosos, quase reverentes. Havia algo naquele objeto que não saía de sua cabeça, como se ele tivesse sido colocado na sua vida com um propósito. O cheiro de café recém-passado invadiu o ar pouco depois, quando ele voltou para a cozinha. Esse cheiro, tão comum, tão cotidiano, parecia assumir outro significado naquela manhã. Era como se o aroma quisesse anunciá-lo de volta à rotina que ele agora dividiria com mais 4 seres vivos. Enquanto enchia a caneca e sentava-se perto da janela, notou o brilho do sol refletindo no barro ainda úmido do quintal. O mundo parecia o mesmo de sempre, mas dentro dele havia uma sensação nova, um tipo de inquietação quase confortável. A Caramelo acordou devagar, primeiro levantando o focinho, farejando o ar, e depois esticando o corpo com cuidado para não esmagar os filhotes. Os olhos dela procuraram imediatamente o idoso, mas havia menos desconfiança agora. Ela parecia observar como alguém que quer entender o que esperar do outro, alguém que já decidiu dar um voto de confiança parcial. "Bom dia, minha amiga. Você e os pequenos dormiram bem?" perguntou o idoso, mesmo sabendo que ela não responderia. Era mais uma conversa com o próprio coração do que com o animal. O estômago da Caramelo roncou num som grave e quase urgente. O idoso percebeu que precisava alimentá-la, mas não tinha nada próprio para cachorros. O que podia oferecer? Lembrou-se de que ainda havia restos de cuscuz do jantar anterior e um pouco de carne cozida que guardara. Colocou tudo numa tigela de alumínio e deixou diante dela. A cadela hesitou, olhou para ele por um instante, e então começou a comer com uma fome que denunciava dias de privação. Enquanto isso, os filhotes tentavam caminhar de maneira desengonçada, esbarrando uns nos outros e ocasionalmente tombando para o lado. O idoso sorriu ao observá-los. Havia muito tempo não via algo tão pequeno e tão cheio de vida. A vizinha mais próxima, mulher falante e dona de um olhar aguçado, apareceu na porta pouco depois que o sol subiu, carregando uma trouxinha de pano. Ela sempre fora do tipo que gosta de saber das coisas da vila, e chuva nenhuma impediria que sua curiosidade se mantivesse afiada. "Então é verdade mesmo, você trouxe um cão com filhotes para dentro de casa. Eu vi da minha janela. Isso vai dar o que falar na praça. A vila não perde uma novidade", disse ela, apoiando as mãos nas ancas. O idoso sorriu de maneira contida. "Eu não podia deixar eles na chuva. Estavam tremendo de frio. E esse tecido aqui, não sei, algo nesse pano mexeu comigo", completou, apontando discretamente para o retalho. A vizinha, que entendia mais de tecidos e artesanato do que qualquer outra pessoa da região, aproximou-se com atenção. Ela pegou o retalho com delicadeza, como quem segura um segredo antigo. "Isso aqui não é daqui", afirmou após alguns segundos. "Esse bordado, esse ponto, esse tipo de linha. Isso vem de um povoado a um dia de caminhada daqui, talvez até mais. É um estilo antigo que só umas poucas famílias ainda usam." O idoso estreitou os olhos, intrigado. A Caramelo ergueu a cabeça de imediato, como se entendesse a importância do que estava sendo dito, e aproximou-se para pegar de volta o pano com a boca, guardando-o novamente sob a pata. A vizinha observou o gesto com cuidado. "Esse pano significa muito para ela. Posso até apostar que é um cheiro conhecido." A curiosidade do idoso aumentou. Aquilo abria portas para perguntas que ele nem sabia que tinha. De onde tinha vindo aquela cadela? O que, ou quem, ela procurava? O tecido parecia ser mais do que um objeto, parecia ser uma lembrança. A vizinha deixou uma cesta com alimentos simples como um gesto de apoio inesperado. "É para ela e os filhotes. E para você também. Você vai precisar de forças para cuidar de tudo isso." Ele agradeceu, emocionado. Ela já estava quase indo embora quando virou-se novamente com expressão séria. "Cuidado com expectativas. Às vezes os animais só carregam cheiros e lembranças, mas nem sempre encontram o que buscam." O idoso ficou com isso martelando na cabeça por longos minutos. Ele não queria admitir, mas aquela cadela tinha reacendido algo nele, a sensação de propósito, a chance de cuidar, de ser útil. E talvez até de se redescobrir. O dia avançou devagar. O sol começou a secar completamente o barro da frente da casa, e a vila retomou o ritmo de sempre. As pessoas passavam devagar,
observavam o alpendre do idoso, cochichavam e seguiam adiante. Em poucos minutos, a notícia já havia corrido pelas ruas estreitas. O idoso decidiu que precisava entender melhor o comportamento da Caramelo. Quando ela terminou de amamentar os filhotes e repousou a cabeça por um momento, ele percebeu algo curioso. Ela olhava para a estrada com insistência, como se esperasse alguém aparecer por ali. Era um olhar carregado de saudade e inquietação, como se aquela estrada fosse, para ela, a fronteira entre o que perdeu e o que precisava reencontrar. Ele sentou-se ao lado dela. Sei que você tem um destino, não tem? Está procurando alguma coisa. Ou alguém. Mas por enquanto está aqui. Comigo. E eu vou fazer o que puder para ajudar. A cadela, como se entendesse, aproximou a cabeça do joelho dele. Foi um gesto pequeno, mas cheio de significado. Aquilo era confiança nascendo, mesmo que tímida. Mais tarde, o idoso decidiu levar a Caramelo e os filhotes para a sombra do cajueiro que ficava no quintal, onde sempre pegava brisa. O chão estava seco o suficiente para que eles ficassem sem sujar demais as patas. O cheiro das folhas era forte, e o vento criava uma música suave ao balançá-las. Era um lugar de paz. Enquanto os filhotes exploravam com passinhos curtos e curiosos, o idoso ficou observando a Caramelo cheirar o ar, andar de um lado para o outro, como se estivesse tentando captar algo no vento. Era um comportamento que ele agora notava com atenção. Parecia uma rotina marcada. Ela buscava pistas invisíveis. No meio da tarde, quando o sol estava mais quente, um jovem da vila apareceu com uma mochila surrada nas costas e um sorriso tímido. Ele era conhecido por fazer entregas a cavalo entre povoados vizinhos. Ouvi falar que o senhor encontrou um cão com um pano bordado. Dizem que esse bordado vem de longe. Soube que algumas famílias que fazem esse tipo de artesanato moravam num povoado no fim da estrada do sul. O idoso observou com desconfiança e curiosidade. Sabia que o jovem tinha vontade de mostrar serviço, de provar para a família e para a vila que era capaz de mais. O rapaz se ofereceu para ajudar a investigar a origem do pano, não em troca de dinheiro, mas de oportunidade. Posso procurar mais informações quando fizer minhas entregas. Posso perguntar por esse tipo de pano. As pessoas conhecem umas às outras nesses cantos distantes. O idoso pensou por alguns segundos. Nunca fora de confiar rapidamente nos outros, mas algo na postura do jovem parecia genuíno. E, no fundo, ele sabia que jamais conseguiria caminhar até povoados distantes sozinho. Se você puder trazer notícias, ficarei agradecido. O jovem assentiu com entusiasmo e foi embora pouco depois, prometendo que começaria as perguntas já no dia seguinte. Quando o sol começou a baixar, o idoso se sentou novamente no alpendre, observando a mudança da luz no céu. O calor do dia se tornava um frescor agradável, e as cores alaranjadas pintavam as paredes da pequena casa. A Caramelo deitou ao lado dele, os filhotes já dormindo numa cesta improvisada. Ele acariciou a cabeça dela, e dessa vez, ela não se afastou. Pelo contrário, inclinou-se para mais perto. Você tem um passado que eu ainda não entendo, mas já faz parte da minha vida, minha amiga. O retalho de tecido estava novamente sob a pata da cadela, guardado como um talismã. Ele observou o pano, e mais uma vez, algo no bordado pareceu puxar uma lembrança distante, algo que ele não conseguia encaixar. Era como um eco no fundo da memória, insistente, mas ainda sem forma. A noite caiu devagar, e a vila se encheu dos sons familiares, o canto das cigarras, a conversa das famílias jantando cedo, o cheiro de lenha queimando misturado ao de tapioca na frigideira. Tudo aquilo era parte da vida do idoso, mas agora ele via tudo com novos olhos. A chegada da Caramelo tinha iluminado cantos internos que ele nem percebia que estavam apagados. Antes de ir dormir, ele observou os filhotes mais uma vez, respirando com suavidade, completamente entregues ao sono. E olhou para Caramelo, que mantinha vigilância mesmo de olhos fechados. Era só o começo. Mas ele já sabia que aqueles 4 seres tinham se entranhado na sua rotina, no seu silêncio e no seu coração. A madrugada avançou silenciosa sobre a vila, mas o idoso mal percebeu quando os primeiros galos cantaram. Ele despertou com a sensação de que a noite havia sido mais curta do que realmente fora. O corpo pesava, mas a mente estava desperta, inquieta, cheia de ideias entrelaçadas como os fios daquele retalho misterioso. Levantou-se devagar, apoiando a mão no móvel antigo ao lado da cama, e sentiu o ar fresco da manhã entrando pelas frestas da janela. Antes mesmo de chegar ao alpendre, ouviu o som suave dos filhotes resmungando,
tentando disputar espaço no pequeno cesto que ele improvisara na noite anterior. Quando abriu a porta, viu a Caramelo acordada, sentada com postura alerta e o retalho entre as patas. A forma como ela olhava para o pano, como se esse único objeto carregasse o sentido de sua existência, mexia profundamente com o idoso. "Bom dia, minha amiga", murmurou, puxando uma cadeira para perto. A cadela levantou o focinho, respirou fundo e aproximou-se, permitindo um leve afago na cabeça. Era impressionante como, em tão pouco tempo, algo tão frágil quanto a confiança já começava a se formar entre eles. Ao observar a Caramelo, o idoso começou a perceber um padrão. Ela não olhava o mundo como um animal sem rumo. Ela examinava, farejava, analisava. Havia método, propósito. Não era apenas sobrevivência. Aquela cadela tinha uma história, e o pano era a chave dela. Os primeiros raios de sol tocaram o quintal, iluminando o cajueiro e fazendo as gotas da chuva anterior brilharem como pequenos cristais sobre as folhas. O idoso sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: expectativa. Havia um pressentimento de que o dia traria respostas ou, no mínimo, mais sinais. Pouco depois de arrumar um café simples, ouviu vozes na rua. Era a vizinha falante, conversando com outra moradora, comentando sobre o cão como se ela fosse a grande novidade da temporada. A vila era assim: cada detalhe virava história, cada história ganhava um enfeite, e cada enfeite se transformava em verdade pela repetição. Quando a vizinha percebeu que o idoso estava no alpendre, aproximou-se segurando uma cesta. Trouxe umas folhas de umbuzeiro. São boas para fortalecer quando tem animal fraquinho. Minha avó usava. Achei que ajudaria os filhotes. Ele agradeceu e colocou as folhas de lado. Achava curioso como a chegada da Caramelo despertava generosidade nos outros também. Talvez fosse o instinto protetor dela, talvez fosse a fragilidade dos filhotes, mas a vila parecia voltar a respirar um tipo de solidariedade que há muito havia sumido. Depois que a vizinha saiu, o idoso passou parte da manhã observando a rotina dos filhotes. Eles cresciam rápido, ganhando firmeza nas patas. O menor deles insistia em andar sempre atrás da mãe, tropeçando ao tentar imitá-la. Era impossível não se apaixonar pela cena. Mas perto do fim da manhã, algo novo aconteceu. A Caramelo começou a inquietar-se. Andava de um lado para o outro, farejava o portão, olhava fixamente para a estrada. O idoso reconheceu aquela postura. Era como se ela estivesse esperando alguém ou algo passar por ali. Ele abriu o portão para ver se isso acalmava a cadela, mas a atitude dela se intensificou. Começou a caminhar alguns passos adiante, olhar para trás e esperar que ele a seguisse. "Você quer que eu vá com você?", perguntou, sentindo uma estranha mistura de medo e responsabilidade. A Caramelo deu um passo mais longo, olhou para o retalho entre as patas e depois para a estrada. O idoso entendeu. Ela queria mostrar algo. Queria seguir um rastro que talvez estivesse ali, escondido no vento. Ele pôs um chapéu, ajeitou a bengala e chamou a cadela. "Vamos, então. Mas devagar. Você sabe que eu não tenho mais 20 anos. A Caramelo esperou pacientemente que ele fechasse o portão. Os filhotes ficaram no alpendre dentro do cesto improvisado, o que a deixou claramente tensa, mas ela tomou a decisão de acompanhá-la assim mesmo, como se aquele caminho fosse mais importante do que ficar por perto naquele momento. A estrada estava úmida, mas firme. O cheiro de terra pós-chuva perfumava o ar, e era possível ouvir ao longe as conversas dos moradores que se reuniam para organizar pequenas tarefas da manhã. A Caramelo andava alguns passos à frente, mas sempre se virava para verificar se o idoso continuava atrás. Era quase como se ela o guiasse com cuidado. Enquanto caminhavam, passaram pelo mercado pequeno onde aromas de queijo coalho fresco e tapioca se misturavam. As pessoas olhavam curiosas, algumas sorriam, outras cochichavam. O idoso costumava ser discreto, quase invisível na rotina, mas agora caminhava ao lado de uma cadela com um propósito. Isso bastava para transformar tudo. Depois de alguns minutos, a Caramelo parou diante de um terreno vazio. Era um espaço abandonado, onde antes houvera uma pequena casa de barro que desabara há anos. O idoso se lembrava bem da construção, mas não de quem morara ali. A Caramelo entrou no terreno lentamente, farejando cada canto como se reconhecesse algo. O idoso seguiu com cautela. Foi então que viu. No canto direito do terreno havia um pequeno altar improvisado, feito com pedaços de madeira e pedras, sobre o qual repousavam pequenos objetos: uma fita azul, um pedaço de madeira polida,
um botão de roupa antigo e, surpreendentemente, outro pequeno retalho de tecido, semelhante ao que a Caramelo guardava. O idoso sentiu um arrepio que percorreu suas costas. A cadela se aproximou do altar e deitou diante dele. Era como se estivesse reencontrando algo que fazia parte de sua memória mais profunda. Tocou o segundo retalho com o focinho e depois voltou-se para o idoso, os olhos brilhantes, cheios de emoção. Isso aqui parece importante para você. E parece recente, murmurou ele, analisando o altar. Não era uma construção antiga. Alguém tinha estado ali há pouco tempo. Mas quem? O vento soprou forte, levantando um pouco de poeira e fazendo o tecido do altar tremular. O idoso percebeu que aquilo não era coincidência. Aquela cadela sabia exatamente onde estava indo. Havia uma história naquela terra. O espaço ao redor do altar tinha marcas de pisadas humanas. O formato indicava alguém leve, talvez uma pessoa mais nova. E havia restos de comida perto, como se alguém estivesse alimentando ou deixando presentes para o cão. A Caramelo ficou parada, respirando devagar, concentrada naquele ponto como se tentasse absorver todas as memórias que aquele lugar guardava. O idoso sentiu um nó na garganta. Era evidente que aquela cadela tinha pertencido a alguém. E aquele alguém estivera ali. Alguém que conhecia o tecido, o bordado e a cadela. Quando voltaram para a vila, o idoso percebeu que algo tinha mudado dentro dele. A Caramelo não era apenas um animal perdido. Era um ser que carregava uma história entrelaçada com o lugar, com etapas da vida que ele próprio ainda não compreendia completamente. Ao chegarem na casa, encontraram os filhotes dormindo em um emaranhado de patas. A Caramelo correu até eles, lambendo-os com urgência, como se tivesse medo de que algo tivesse acontecido. O idoso se sentou e respirou fundo. Aquele altar, aquele pano, aquele rastro. Nada parecia ser acaso. E a vila tinha uma forma única de amarrar vidas, fazer destinos se cruzarem, costurar histórias como bordados antigos. Pouco depois do meio-dia, enquanto preparava uma refeição simples de arroz e carne cozida, ouviu baterem na porta. Era o jovem entregador. Ele voltou mais cedo do que o esperado. Trazia no rosto um misto de ansiedade e empolgação. Fui atrás de informações. Perguntei sobre bordados assim. Gente velha falou que algumas famílias que faziam isso se mudaram faz alguns meses. Dizem que uma delas viajava com um cão caramelo. O povoado é longe, mas não impossível de alcançar. O idoso sentiu o coração acelerar. Aquela informação encaixava perfeitamente nos sinais que a Caramelo vinha dando. Então existe um ponto de partida, murmurou ele. O rapaz assentiu. E posso ir até lá se o senhor quiser. Vai demorar alguns dias, mas posso perguntar mais. Sempre encontro alguém que sabe alguma coisa. A Caramelo, que estava deitada ao lado dos filhotes, ergueu as orelhas ao ouvir a conversa, como se entendesse cada palavra. O idoso agradeceu o jovem, que saiu prometendo investigar com ainda mais profundidade. Ao final da tarde, enquanto a sombra do cajueiro crescia, o idoso sentou-se ao lado da Caramelo. Pegou o retalho que ela guardava e o aproximou do segundo retalho encontrado no altar. Os dois juntos pareciam parte de algo maior, como páginas soltas de um mesmo livro. Você tem um caminho a seguir, minha amiga. E, de algum jeito, acho que estou caminhando junto com você. Quando a noite chegou, ele observou o céu estrelado, sentindo algo que não sentia há anos: pertencimento. Tinha a sensação de estar participando de algo vivo, algo que o puxava um pouco para fora da solidão. A Caramelo dormia tranquila, cercada pelos filhotes. O retalho estava sob sua pata mais uma vez. O idoso fechou os olhos, respirou fundo e permitiu-se a calma. Ele ainda não sabia qual seria o destino daquela história, mas tinha certeza de que ela estava apenas começando. O dia seguinte amanheceu com o aroma de pão recém-assado vindo das casas vizinhas. A vila tinha esse hábito matinal, quase ritualístico. As mulheres acordavam cedo para preparar a primeira refeição antes que o sol esquentasse demais, e esse costume, repetido geração após geração, fazia com que as ruas ganhassem um cheiro acolhedor logo ao nascer do dia. O idoso, que sempre fora um homem de hábitos simples, sentiu-se estranhamente desperto antes mesmo que o canto dos galos ecoasse pela região. Ele saiu devagar para o alpendre, sentindo a madeira fria sob os pés. A Caramelo já estava acordada, sentada como uma guardiã silenciosa ao lado do cesto onde os filhotes dormiam. O retalho estava ali também, protegido sob a pata, como sempre. Mas havia algo diferente naquela manhã.
A cadela parecia mais alerta, mais inquieta, como se o vento tivesse trazido alguma novidade que apenas ela podia perceber. Bom dia, minha amiga, disse ele, sentando-se na cadeira que rangia levemente. Dormiu bem? A Caramelo observou com um olhar profundo, e embora não pudesse responder, o idoso sentiu que ela tentava comunicar algo. Os filhotes despertaram lentamente, com bocejos que mais pareciam miados, e começaram a resmungar, procurando leite. Era uma rotina que já começava a se tornar parte da vida do idoso, um ritmo que ele não sabia que precisava. Enquanto preparava o café, ele pensou no altar encontrado no terreno vazio no dia anterior. A imagem não saía de sua cabeça. Aqueles objetos, aquelas marcas de presença recente, tudo parecia indicar que a Caramelo tinha alguém que a amava, alguém que não estava tão longe quanto ele imaginava. Isso lhe trazia uma sensação dupla, esperança e medo. Esperança de que pudessem encontrar respostas. Medo de que, ao encontrarem, a cadela pudesse ir embora e ele voltasse à mesma solidão de antes. Quando terminou o café, decidiu que era dia de ir à feira. Precisava comprar mais alimentos, tanto para si quanto para Caramelo e os filhotes. E, além disso, talvez alguém ali soubesse mais sobre o tecido que ela carregava. Feira na vila era quase um evento cultural. As barracas de madeira eram montadas ainda no escuro, e quando o sol surgia tímido no horizonte, já havia gente comprando, vendendo, conversando, barganhando. Era o ponto de encontro, a fonte de notícias, o palco onde histórias se cruzavam naturalmente. O idoso colocou o chapéu, chamou a Caramelo e verificou se o cesto dos filhotes estava seguro no canto coberto do alpendre. Ele tinha improvisado uma proteção com panos grossos para que eles ficassem quentinhos. A Caramelo hesitou, olhou para os pequenos e depois para o idoso. A decisão era difícil para ela, isso era visível, mas afinal decidiu segui-lo. O retalho foi junto, preso entre os dentes como se fosse uma extensão de sua alma. A caminhada até a feira era curta, mas cheia de estímulos. O calor começava a aumentar, misturado ao cheiro forte de temperos, frutas frescas, milho verde e carne assada. Ao chegarem, o movimento já era intenso. Crianças corriam, carregadores se acotovelavam com sacas de farinha, mulheres organizavam suas bancas com legumes e pimentas coloridas. Tudo era som, cheiro e vida. O idoso caminhava devagar, acompanhado pelo olhar curioso das pessoas. A vila inteira já sabia da história da Caramelo. Aquilo era novidade demais para passar despercebido. Assim que chegaram perto da banca de artesanato, a mesma artesã que ajudara no dia anterior o chamou com entusiasmo. Então o senhor trouxe o tecido de novo. Deixe-me ver de novo, quero olhar com mais calma, disse ela, com aquela expressão de quem fareja histórias no ar. A Caramelo se aproximou desconfiada, mas permitiu que o idoso segurasse o retalho por um momento. A artesã analisou com cuidado, tocando a superfície do tecido como se pudesse ler sua história nas fibras. Isso aqui é típico de um povoado do sul. Mas não é qualquer família que faz esse tipo de bordado. Tem uma técnica antiga, quase um segredo. E não é um tecido que se encontra fácil. Precisa de dedicação, conhecimento e paciência. Não é pano feito para vender por aí. É pano feito para alguém. O idoso sentiu um arrepio. O pano era pessoal. Era íntimo. A artesã continuou. Além disso, esse padrão de bordado, eu já vi parecido com isso. Quando eu era menina, uma família passou por aqui certa vez, vendendo panos bordados para arrecadar dinheiro. Tinha um jeito diferente de trabalhar as cores. Lembro que uma das mulheres tinha um cão caramelo, muito parecido com o seu. A cadela ergueu as orelhas imediatamente, como se reconhecesse algo na fala da mulher. O coração do idoso bateu mais rápido. Uma família viajante? Um cão caramelo? Bordados raros? As peças começavam a se encaixar de maneira quase assustadora. A artesã respirou fundo, tentando lembrar mais detalhes, mas disse que sua memória não era tão boa quanto antes. Mesmo assim, garantiu que conversaria com outras pessoas mais antigas da vila. Às vezes, memórias adormecidas acordam quando trocadas com outras memórias. Depois de agradecer, o idoso continuou caminhando pela feira, mas o ar parecia mais pesado agora, cheio de significado. A Caramelo seguia ao lado dele, cabeça baixa, mas olhar atento. Na banca de frutas, um senhor mais velho, conhecido por guardar histórias do sertão como se fossem tesouros, chamou o idoso. Ouvi dizer que encontrou um cão com um pano especial. Me deixe ver,
Talvez eu saiba de onde vem. O idoso mostrou. O homem analisou por longos segundos. Isso aí me lembra uma rota antiga. Tem um caminho lá pro sul, onde algumas famílias artesãs viviam isoladas. Depois que uma seca forte atingiu a região, muitas se mudaram. Algumas passaram aqui há alguns anos. Uma delas tinha laços fortes com animais. O cão caramelo delas era famoso. Era um animal esperto, dedicado, obediente. Não duvido nada que esse aqui seja daquela família. A Caramelo, ouvindo isso, inclinou o rosto como se entendesse cada palavra. Era como se o passado estivesse ali, na voz daquele homem. O idoso agradeceu outra vez e seguiu pela feira até encontrar o jovem entregador, que carregava um saco de milho nas costas. Ele se aproximou animado. Consegui mais informações. Tem gente dizendo que viu uma moça andando pela estrada sul com um pano parecido com esse. E dizem que ela chamava um cão por um nome que ninguém entendeu direito. Como se estivesse procurando por ele. A Caramelo reagiu imediatamente. Deu um passo à frente, olhou para a estrada no fim da feira, encarou o horizonte como quem reconhece um chamado distante. O idoso sentiu o peso do momento. Alguém estava procurando a Caramelo. Não era apenas uma hipótese, era quase confirmação. No caminho de volta para casa, a cadela estava inquieta. Parava, farejava, voltava a andar. Olhava para cada pessoa que passava, como se tentasse encontrar alguém pelo cheiro ou pela lembrança. O idoso, percebendo a ansiedade dela, se aproximou e colocou a mão sobre sua cabeça. Vamos com calma. Vamos encontrar respostas no tempo certo. A Caramelo olhou para ele com olhos úmidos. Não era tristeza, mas algo mais profundo, como quem está à beira de reencontrar algo perdido há muito tempo e teme perder de novo. Quando chegaram à casa, os filhotes começaram a chorar de fome. A Caramelo correu até eles, e o idoso preparou uma mistura com leite morno e farinha fina, como a vizinha havia ensinado. Os pequenos se alimentaram com vigor, enquanto a mãe os lambia com carinho apertado. Ao fim da tarde, o idoso sentou-se na sombra do cajueiro, segurando os 2 retalhos. O sol se punha lentamente, tingindo o céu com tons dourados e rosados. O vento soprava calmo, trazendo consigo o cheiro distante de fogueiras acesas. Ele uniu os 2 pedaços, lado a lado, e percebeu que os desenhos se complementavam. Não era coincidência. Eram partes de algo maior. Talvez de uma roupa, talvez de uma manta, talvez de algo feito especialmente para alguém. A Caramelo deitou-se aos pés dele, cansada, mas ainda alerta ao mundo. Enquanto o sol desaparecia atrás das colinas secas, o idoso sentiu, pela primeira vez, que não caminhava mais sozinho. Ele tinha uma missão, uma história a seguir, um caminho aberto. A Caramelo também tinha. E, de alguma forma misteriosa, os 2 agora dividiam o mesmo destino. O céu amanheceu enevoado, encoberto por nuvens densas que anunciavam o retorno da chuva. O idoso abriu a porta do alpendre e respirou fundo o ar úmido. Havia algo diferente naquela manhã. O vento soprava com força, trazendo uma inquietação que parecia atravessar a vila inteira. As folhas do cajueiro vibravam, como se sussurrassem avisos antigos e silenciosos. A Caramelo estava acordada antes dele. Observava os filhotes com atenção, mas olhava para a estrada com mais frequência do que nos outros dias. Parecia sentir que algo estava prestes a acontecer. O idoso, por sua vez, carregava no peito uma mistura de esperança e receio. Desde que encontrara o altar no terreno abandonado e escutara os relatos na feira, a ideia de que alguém procurava pela Caramelo deixará seu coração pesado. Ele não sabia se conseguiria lidar com a ideia de perdê-la agora. Depois de tantos anos de solidão, bastaram alguns dias para se vincular profundamente àqueles 4 animais. O cheiro de chuva anunciava que não teriam muito tempo até o temporal se formar. O idoso preparou o café e dividiu um pedaço de pão com a Caramelo, que comia devagar, ainda atenta ao mundo lá. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Fora! Quando a primeira gota caiu, grossa e pesada, ele a ouviu bater no telhado como se fosse o início de algo maior. A chuva começou tímida, mas rapidamente evoluiu para uma cortina firme e constante. O telhado da casa rangia sob as gotas, e a iluminação do quintal se tornava difusa, quase azulada.
A vizinha apareceu de surpresa, segurando uma toalha grande. Trouxe algo para secar o espaço dos filhotes, avisou, entrando sem cerimônia. Ela começou a ajeitar tudo, tagarelando sobre como a chuva viria forte naquele dia, e sobre como a vila já estava burburinhando com histórias a respeito da Caramelo. O idoso, apesar de apreciar a companhia dela, sentia a cabeça distante, preocupada. A vizinha notou. Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou, mas acabou compartilhando o pensamento que o perseguia desde a feira. Pode ser que alguém esteja procurando por ela. Não sei como me sinto sobre isso. A vizinha olhou para Caramelo, que dormia com os filhotes enroscados ao redor, e depois para o idoso. Se alguém a procurou, deve ter sido alguém que a amou primeiro, disse ela com voz mais suave. Mas isso não quer dizer que ela vá te deixar. Os animais escolhem seus caminhos. E às vezes escolhem duas casas ao mesmo tempo. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram batidas fortes no portão. O idoso levantou-se devagar. A chuva fazia com que o som ecoasse mais grave do que realmente era. Ele abriu o portão com cautela, e encontrou o jovem entregador, encharcado, segurando uma bolsa de couro nas mãos. Desculpe aparecer assim, mas precisei vir. Encontrei alguém ontem, numa das rotas do sul, que falou algo importante sobre o pano. Ele abriu a bolsa com cuidado, retirando um caderno velho. O idoso arregalou os olhos. O jovem continuou. Essa pessoa disse que conheceu uma família artesã. Eles usavam panos exatamente assim. E havia uma moça. Andava sempre com um cão Caramelo. Dizem que ela o perdeu há alguns meses, em uma viagem durante uma tempestade forte. A Caramelo apareceu lentamente no alpendre, atraída pela voz do jovem. Ela observava com a mesma atenção que teria diante de algo precioso. Ele levantou o caderno para que ela pudesse cheirá-lo. Ela aproximou o focinho, inspirou profundamente e, de repente, começou a gemer baixinho. Um som profundo, carregado de emoção. O idoso sentiu um aperto no peito. Mas tem mais, disse o jovem. A moça voltou ao povoado há 2 semanas. E está procurando por ele. Todos que cruzam o caminho dela comentam. Ela anda com um pano parecido com esse, tentando encontrar alguma pista. A vizinha segurou a mão no peito. O idoso ficou imóvel. A Caramelo aproximou-se do jovem ainda mais, como se implorasse por mais detalhes. O jovem continuou. Eu posso ir atrás dela, tentar encontrá-la. Mas vai levar alguns dias. As estradas estão difíceis, principalmente com essa chuva. O idoso respirou fundo. Aquela notícia era tudo o que ele temia e, ao mesmo tempo, tudo o que a Caramelo parecia esperar. Era difícil aceitar que talvez o destino estivesse prestes a separá-los. A vizinha, que até então observava em silêncio, falou com firmeza. Então façamos as coisas direito. Procure essa moça. Mas não sem antes garantir que a Caramelo e os filhotes estejam bem. Eles têm casa aqui. Não vamos entregá-los a ninguém que não mereça. O jovem concordou e saiu apressado, prometendo que partiria assim que a chuva permitisse. O idoso fechou o portão devagar e caminhou até o alpendre. A Caramelo estava inquieta, andando de um lado para o outro. Sentia a ansiedade dela como se fosse uma guilhotina pressionando seu peito. Ele sentou-se e chamou a cadela. Ela se aproximou, mas sua respiração era pesada, quase trêmula. Você sente falta dela, não é? Disse o idoso, com a voz embargada. Faz sentido. Ela é parte da sua história. A Caramelo deitou a cabeça no joelho dele, e ele passou a mão em seu pelo úmido. Os filhotes começaram a chorar, sentindo a ansiedade da mãe. O idoso os pegou, um por um, e colocou entre os braços da Caramelo, que rapidamente se aninhou sobre eles, como se aquilo fosse tudo que ela ainda pudesse proteger. A chuva continuava forte. A casa parecia menor com o barulho contra o telhado. O idoso levantou-se para buscar um cobertor e, enquanto colocava mais proteção no cesto dos filhotes, sua mente viajava. Ele sabia que precisava aceitar a possibilidade de perder a Caramelo. Mas sabia também que aquele vínculo recém-formado tinha valor. E que o destino não costuma colocar seres tão especiais em nossas vidas apenas para tirá-los imediatamente. Naquela tarde, enquanto a chuva engrossava ainda mais e a vila se escondia dentro de suas casas, a Caramelo aproximou-se do idoso com um retalho na boca. Ela o depositou no colo dele. Esse gesto deixou o idoso completamente paralisado. Ele entendeu.
Não era um adeus. Era confiança. Ela queria que ele guardasse parte da história dela. Queria que ele fizesse parte dela, custasse o que custasse. O idoso acariciou sua cabeça e guardou o retalho no bolso do colete, num lugar onde só colocava coisas importantes. O restante do dia passou lento, pesado, cheio de silêncio e pensamentos. Os filhotes dormiam encolhidinhos, e a Caramelo mantinha vigília, mas com os olhos marejados. O idoso percebia que ela lutava contra sentimentos que nem ela compreendia. À noite, quando a chuva finalmente diminuiu, o clima estava mais frio do que nos dias anteriores. A lua aparecia tímida entre as nuvens. O idoso acendeu uma lamparina e sentou-se próximo ao alpendre, observando a Caramelo que não saia de perto da porta. Vinham ruídos da estrada, provavelmente árvores balançando com a ventania, mas a Caramelo percebia cada som como se fosse uma mensagem. Seus olhos brilhavam no escuro, atentos. Era como se estivesse esperando que alguém surgisse a qualquer momento. Mais tarde, o idoso decidiu deitar, mas não dormiu imediatamente. Ouviu a Caramelo se mover de um lado para o outro durante horas, inquieta, aguardando algo que apenas ela parecia compreender. Talvez fosse o cheiro, talvez fosse o vento, talvez fosse apenas o coração puxando por histórias inacabadas. Quando finalmente conseguiu dormir, teve sonhos confusos. Sonhou com estradas longas, figuras borradas, vozes que chamavam por alguém. E o pano. O pano sempre presente. Ao amanhecer, levantou-se decidido. Se a Caramelo precisava reencontrar seu passado, ele iria ajudar. E se o destino quisesse que ela ficaria. Mas não seria ele que impediria uma família de se reencontrar. Ele então estendeu a mão para Caramelo, que o olhou como se entendesse. Hoje começamos um novo passo, minha amiga. Seja qual for. No fundo do quintal, o cajueiro inclinou suas folhas com o vento. Era como se a própria terra aprovasse a decisão. A jornada estava longe de terminar. Mas agora o caminho estava claro. A manhã seguinte amanheceu com o céu sem nuvens, mas ainda havia resquícios de água nos telhados e poças espalhadas pelo quintal. O cheiro fresco do pós-chuva dominava a vila, trazendo aquela sensação de renovo que os moradores sempre associavam ao começo de novos ciclos. O idoso saiu para o alpendre e encontrou a Caramelo sentada, encarando a estrada. Seus filhotes dormiam tranquilos no cesto, aquecidos pelos panos que a vizinha deixará. Ele observou a postura da cadela. Ela estava atenta, mas não ansiosa como na noite anterior. Havia em seus olhos algo que o idoso interpretou como disposição. Era como se ela estivesse pronta para avançar, para seguir o que seu instinto dizia estar no caminho certo. O idoso sentou-se na cadeira de madeira e passou a mão na barba por fazer. Os dias recentes tinham sido intensos. Ele sentia os ombros mais cansados e o peito mais cheio. Não era apenas responsabilidade. Era emoção. Era ligação. Era o medo de perder, mas também a coragem de enfrentar o desconhecido por alguém que confiava nele. A vizinha apareceu cedo, trazendo garrafas de água, um saco de farinha e uma sacola com panos limpos. Disse que, se o idoso realmente pretendia seguir a estrada do sul com a Caramelo, deveria ir preparado. A Caramelo, ao ouvir isso, caminhou até os filhotes e começou a acomodá-los mais perto dela, como se entendesse que a conversa dizia respeito ao seu futuro. Você ainda não decidiu se vai? Perguntou a vizinha. O idoso respirou fundo. Não posso impedir que ela encontre o que perdeu. Mas também não posso levá-la imediatamente. Os filhotes são muito pequenos. A vizinha concordou. Então espere alguns dias. Assim que eles estiverem fortes o suficiente para ficarem com alguém de confiança, você segue viagem. A Caramelo ouviu tudo com atenção, como se cada palavra fosse colocada em sua mente. O idoso a chamou, e ela se aproximou, repousando a cabeça sobre o joelho dele. Ele sorriu com tristeza. Sabia que os dias que viriam seriam cheios de despedidas, decisões e testes. Durante toda a manhã, a vila parecia se movimentar em torno da Caramelo. Era como se cada pessoa guardasse um pedaço da história dela. O jovem entregador apareceu para avisar que conversara com o pessoal da estrada e que seguiria em busca da moça assim que pudesse. A artesã trouxe mais informações sobre os bordados. E até o senhor mais velho da feira enviou recado, dizendo que recordara um nome da família que poderia ser útil. Enquanto isso, a Caramelo cuidava dos filhotes com uma dedicação que impressionava o idoso. Ela os lambia, acomodava, aquecia.
A cada movimento, parecia dividir-se entre o presente e o passado, entre o amor pelos pequenos e o desejo de reencontrar algo importante. No fim da tarde, o vento soprou mais forte, levantando as folhas secas da estrada. O idoso saiu com a Caramelo para dar uma pequena volta e perceber como estavam os caminhos. O barro começava a secar, mas alguns pontos continuavam escorregadios. Ele sabia que, quando a hora chegasse, precisaria estar preparado para uma caminhada longa e cansativa. Durante o passeio, perceberam uma novidade. No terreno onde haviam encontrado o altar improvisado, havia agora marcas frescas de pegadas humanas. O idoso agachou-se, examinando o barro com cuidado. As pegadas eram recentes, talvez de horas antes. O coração dele começou a bater mais rápido. Ele levantou o olhar para Caramelo. Ela farejava o ar, inquieta. Seus olhos brilhavam, como se reconhecessem um cheiro familiar. Você sentiu, não sentiu, murmurou o idoso, percebendo a agitação dela. A Caramelo andou em círculos, depois parou. Olhou diretamente para a Estrada do Sul. A decisão estava tomada dentro dela, mesmo se houvesse mais perguntas do que respostas. O idoso caminhou de volta com ela, levando consigo uma sensação incômoda de urgência. Os dias que haviam planejado talvez precisassem ser adiantado. Ao chegar ao quintal, encontrou a vizinha esperando, segurando um pequeno pote com ervas. Trouxe isso para os filhotes. Ajuda a fortalecer. E preparei um chá para você também, disse ela com firmeza. Vai precisar de energia. O idoso agradeceu, observando a Caramelo entrar no alpendre como se estivesse pronta para partir a qualquer momento. Durante a noite, ele mal dormiu. A Caramelo também permaneceu inquieta. O vento soprava pelas frestas das janelas, e a luz da lamparina oscilava, criando sombras que se moviam pelas paredes. Às vezes, os filhotes choramingavam brevemente, mas logo voltavam a dormir. A Caramelo levantava-se e encostava o focinho neles, garantindo que estavam seguros. Quando o dia enfim clareou, o idoso já estava de pé. Ele preparou a comida, arrumou o cesto dos filhotes e separou uma mochila pequena com água, farinha, 2 panos grossos e o retalho guardado, que agora era seu bem mais precioso. A Caramelo observava com atenção. Seus olhos não tinham medo. Tinham determinação. Antes de partir, a vizinha veio se despedir. Trouxe uma tira de couro resistente para que ele pudesse amarrar a mochila na cintura e ainda ficar com as mãos livres. Ela segurou a Caramelo pelo rosto, olhando-a nos olhos. Cuide dele, minha querida. E volte para nós. A Caramelo lambeu a mão dela, como se prometesse. O idoso pegou o cesto dos filhotes e o entregou à vizinha. Eles ficarão bem, disse ela. E quando você voltar, estarão fortes. Ou, se for preciso, seguirão com você. A despedida foi silenciosa, mas carregada de emoção. O idoso acariciou cada filhote uma última vez antes de fechar o portão. Enquanto caminhava pela estrada, sentiu a respiração pesada doer no peito. Ele nunca tinha ido tão longe nos últimos anos. Mas isso não importava. O importante era a missão. A Caramelo seguia ao lado dele com passos firmes, farejando o ar como se guiasse o caminho. O idoso confiava totalmente nela. Cada curva, cada ruído, cada cheiro parecia parte do mapa invisível que ela carregava dentro de si. A Estrada do Sul era longa, serpenteando por entre colinas secas e trechos de vegetação fechada. A terra começava a ficar mais avermelhada, e o sol castigava com mais força conforme avançavam. Mesmo assim, a Caramelo não diminuía o ritmo. Era como se o próprio chão contasse histórias que apenas ela podia entender. Ao meio-dia, pararam perto de um riacho raso. A água corria devagar, mas era limpa. O idoso encheu a garrafa e molhou o rosto. A Caramelo bebeu um pouco e depois ficou olhando a correnteza, imóvel, como se esperasse que as lembranças emergissem dali. Eles continuaram a caminhada por mais algumas horas até encontrarem uma pequena sombra formada por um umbuzeiro. Era hora de descansar. O idoso sentou-se no chão, massageando os joelhos. A Caramelo se deitou ao lado dele, mas mantinha a cabeça erguida. Seus olhos observavam tudo. Você sabe para onde estamos indo, não sabe? Perguntou o idoso, apesar de saber que ela não responderia. A Caramelo apenas encostou a cabeça na perna dele. Era sua forma de dizer sim. A jornada seguiu até o final da tarde, quando o céu começou a mudar de cor. O vento trouxe um cheiro distinto,
como de uma fogueira distante. A Caramelo levantou as orelhas. O idoso percebeu. Alguém está por perto? Perguntou ele. A Caramelo caminhou alguns passos à frente e parou. Seu corpo inteiro estava em alerta. O idoso seguiu devagar, tentando enxergar através da vegetação. Ao se aproximarem da clareira seguinte, viram algo no chão. Um pano. Não qualquer pano, mas um que tinha o mesmo estilo de bordado que os retalhos guardados pelo idoso. Ele se agachou, pegou o tecido e o virou nas mãos. Era mais recente, menos desgastado. Tinha cheiro de alguém. A Caramelo começou a chorar baixo, um som que cortou o coração do idoso. Ela reconhecia aquele cheiro. A moça estava próxima. Muito próxima. O idoso guardou o novo pano com cuidado. Olhou para a estrada que se abria adiante. O sol já estava se pondo, tingindo o caminho com um tom laranja profundo. Estamos perto, disse ele. Sinto que estamos. A Caramelo deu um passo à frente. Firme. E juntos, avançaram para o próximo trecho da jornada, onde o passado, o presente e o futuro começariam finalmente a se encontrar. O amanhecer seguinte os encontrou no meio da estrada, onde tinham dormido abrigados sob a copa extensa de um angico. A madrugada havia sido fria, e o idoso sentiu os ossos protestarem enquanto se levantava, ajeitando a mochila que usará de travesseiro. A Caramelo já estava desperta, circulando ao redor, farejando pontos específicos do chão como se buscasse caminhos antigos. Seu corpo estava tenso, mas havia uma energia nova nela, uma certeza que se fortalecia a cada passo. O idoso observou a luz do sol surgindo entre as árvores. Os primeiros raios iluminavam partículas de poeira suspensas no ar, destacando o caminho estreito e tortuoso que se estendia para o sul. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo farfalhar das folhas secas sob as patinhas da Caramelo. Ele sabia que aquele dia seria decisivo. O pano encontrado no fim da tarde anterior, com um cheiro fresco, ainda queimava dentro do bolso da camisa, lembrando de que estavam perto da moça. A Caramelo caminhou até ele, tocando seu joelho com o focinho. Parecia dizer que era a hora de seguir. O idoso levantou-se devagar, sentindo as dores nos ombros e nos joelhos, mas seu coração pulsava com uma força renovada. Ele estava velho, mas não quebrado. Ainda havia caminhos que podia trilhar. E essa jornada lhe devolvera algo que achava perdido: propósito. Começaram a caminhar antes mesmo que o canto dos galos ecoasse pelas fazendas mais próximas. A estrada estava úmida de orvalho, e o cheiro da terra ainda era forte. A cada poucos metros, a Caramelo parava, farejava e analisava a direção do vento. Era como seguir um mapa invisível, desenhado pelo instinto e memórias profundas que ela carregava desde antes de se perder. Por volta da metade da manhã, encontraram marcas no solo. Pegadas humanas, frescas, quase recentes demais. O idoso se abaixou para observá-las. Eram pequenas, provavelmente de uma mulher. O coração dele acelerou. A Caramelo chegou perto, aspirando o cheiro com força. Em seguida, soltou um som que parecia um choramingo ansioso, dando um passo à frente, puxando-o com o olhar. Continue, minha amiga, disse ele. Eu estou com você. Andaram por quase 1 hora seguindo as pegadas. O sol subia no céu, aquecendo o ar e tornando a caminhada mais lenta. Em determinado momento, a estrada se abriu diante deles, revelando uma paisagem que misturava beleza e dureza. Uma grande área de vegetação rasteira, com pedras espalhadas e arbustos secos, e no centro dela, uma velha casa de taipa abandonada. Foi a Caramelo quem percebeu primeiro. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Ela tomou impulso e correu até a casa, mas parou antes de entrar, como se uma lembrança forte tivesse atravessado sua mente naquele instante. O idoso chegou logo depois, ofegante e preocupado. Entrou na casa com cautela. O interior era simples. Tinha uma mesa velha caída no chão, restos de palha no canto e marcas de presença recente. Era como se alguém tivesse dormido ali há pouco tempo. Havia pegadas humanas perto de uma das paredes e um copo de barro ainda com um pouco de água dentro. A Caramelo andou pelo espaço, farejando cada canto. Seu rabo tremia, não por medo, mas por reconhecimento. O idoso observava cada movimento dela. O coração dele se apertou. Sua expressão revelava que tudo ali era familiar para ela. Quando se aproximou da parte traseira da casa, encontrou algo ainda mais significativo: marcas de tecido presas em uma farpa da parede de taipa.
Eram do mesmo tipo de pano que ele carregava no bolso. Ele retirou a peça com cuidado. A Caramelo lambeu o tecido, emocionada. Seus olhos estavam úmidos. Ela esteve aqui há poucas horas, disse o idoso, sentindo um lampejo de esperança. Ela está perto, Caramelo. Muito perto. Antes que pudesse refletir mais, a Caramelo levantou a cabeça, olhando para a entrada da porta. O idoso ouviu também. Passos. Rápidos. Mas leves. Do lado de fora, uma silhueta se aproximava. Era uma pessoa magra, andando devagar, como se procurasse algo com muito cuidado. A Caramelo ficou tensa, mas não avançou. Apenas esperou. Quando a figura entrou na linha de visão, o idoso viu uma mulher jovem. O cabelo preso, roupa simples, poeira cobrindo as botas, a expressão cansada, mas determinada. Ela carregava uma bolsa bordada com panos idênticos aos retalhos encontrados. A moça parou no mesmo instante ao ver o idoso e, em seguida, a Caramelo. O ar pareceu desaparecer por alguns segundos. A voz dela saiu trêmula, quase num sussurro. É você? A Caramelo deu 2 passos à frente. Seus olhos brilhavam. Ela não latia. Não corria. Não fazia festa. Era como se estivesse com medo de acreditar no que via. A moça levou a mão à boca, emocionada. Ela se ajoelhou no chão da estrada, estendendo os braços, mas não forçou a aproximação. Apenas esperou. A Caramelo começou a andar devagar. Um passo. Depois outro. Seu corpo inteiro tremia. Quando finalmente chegou perto, encostou o focinho no peito da moça, soltando um longo gemido carregado de saudade. A jovem abraçou a cadela com força, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Eu procurei você por todo lugar, disse ela, sem conseguir controlar o choro. Eu pensei que nunca mais ia te encontrar. O idoso observava a cena com um aperto profundo no coração. Era bonito. Era necessário. Mas doía. A Caramelo pertencia àquela moça. Era claro como a luz do sol. A moça olhou para o idoso e disse: o senhor encontrou ela, não foi? Obrigada. Obrigada por ter cuidado dela. Ela é minha família. O idoso sorriu, mesmo sentindo o peito pesar. Ela é especial, disse baixinho. Eu só a encontrei, mas ela me encontrou também. A moça então percebeu algo. Onde estão os filhotes dela? A Caramelo ergueu as orelhas e se virou para o norte, na direção da vila. O idoso explicou tudo. Como os filhotes ainda eram pequenos, como ficaram com a vizinha, como estavam sendo cuidados e alimentados. A moça respirou fundo, parecendo aliviada. Vamos buscá-los. Eles são parte dela. Eu não poderia voltar sem todos. Eles começaram a caminhar de volta pela estrada, mas agora o trajeto tinha um novo ritmo. A Caramelo não desgrudava da moça. Andava ao lado dela, encostando o corpo, como se precisasse sentir que aquilo era real. O idoso seguia um pouco atrás, observando. E, conforme caminhavam, ouviu a moça começar a contar sua história. Ela falou sobre o povoado do sul, onde cresceu entre artesãos. Falou da família, que vivia do bordado e das feiras. Falou da Caramelo, adotada ainda filhote, que se tornará sua guardiã e melhor amiga. Falou da tempestade que a separou da cadela meses antes, durante uma viagem para visitar parentes. Desde então, vinha seguindo pistas, perguntando em cidades e vilas, guardando cada informação no caderno. Eu sabia que ela estava viva, repetiu a moça. Eu sentia. A Caramelo, ao ouvir a voz dela, caminhava com a cauda erguida. Sua postura era de quem reencontrou o rumo. Ao entardecer, chegaram ao topo de uma pequena colina. Lá de cima, a vila do idoso aparecia ao longe, com suas casinhas simples, fumacinha saindo das cozinhas e o grande cajueiro ao lado da casa onde tudo começara. A moça olhou emocionada. Ela viveu aqui? Perguntou. Muito bem acolhida, respondeu o idoso. Todos a amam lá. A Caramelo correu alguns passos adiante, olhando para a vila. Como se reconhecesse o caminho. Quando alcançaram o portão da casa, a vizinha já os esperava. Ao ver a moça e a cadela juntas, sua expressão se iluminou. Atrás dela, o cesto com os filhotes estava pronto, e ao ouvirem a mãe, os pequenos começaram a emitir sons agudos, chamando-a. A Caramelo correu até eles, finalmente completa.
A moça chorou novamente, emocionada ao ver a família reunida. O idoso observou tudo de perto. Ele sentia orgulho, sentia alegria, sentia dor, mas acima de tudo, sentia gratidão. A jornada tinha valido cada passo. A moça se aproximou dele e segurou sua mão com força. O Senhor não apenas encontrou minha amiga. O Senhor devolveu minha família. Nunca vou esquecer. A Caramelo encostou a cabeça na perna do idoso, mostrando que ele também fazia parte daquela história. E, naquela noite, enquanto as estrelas começavam a surgir no céu do sertão, o idoso percebeu que, mesmo que a jornada tivesse mudado o rumo da vida dele, nada seria perdido. Aquilo era apenas o começo de algo que ainda iria crescer, florescer e transformar mais do que ele podia imaginar. O dia amanheceu com cores suaves e céu límpido, perfeito para a celebração que se formava na vila. O ar estava impregnado do aroma de café fresco, pão assado e flores recém-colhidas dos jardins das casas. O idoso acordou cedo, vestiu sua camisa mais limpa e ajustou a mochila onde ainda guardava o retalho da Caramelo. A cadela, que dormira encolhida ao lado dele, levantou-se e começou a circular pelo quintal, farejando cada detalhe como se quisesse garantir que tudo estivesse em ordem. Seus filhotes estavam acomodados na casa da vizinha, mas de tempos em tempos podiam ouvir o chamado da mãe, e gemiam com curiosidade e saudade. A moça também estava desperta, ajeitando os panos bordados que carregava. Ela parecia ansiosa, mas havia uma paz visível em seu rosto. O reencontro com a Caramelo e os filhotes tinha preenchido um vazio que carregava há meses. Ela sentiu que finalmente podia respirar sem medo, que a vida voltava a ter sentido de forma concreta. A viagem até a vila do idoso, mesmo extenuante, havia sido necessária para garantir que o reencontro fosse completo. Enquanto caminhavam até a praça central, a vila começava a se encher de moradores. Crianças corriam, seguiam umas às outras e paravam para observar a Caramelo e os filhotes, maravilhadas com o espetáculo de ternura que se desenrolava diante delas. O idoso caminhava ao lado da moça, sorrindo discretamente ao perceber como a comunidade reagia. Havia curiosidade, encantamento e, principalmente, uma empatia silenciosa. Aqueles moradores eram acostumados a valorizar a vida e os vínculos. Entendiam que cada história de amizade e afeto tinha o seu peso e significado. Chegando à praça, encontraram a vizinha organizando uma mesa com quitutes típicos da região, bolos de milho, pão de queijo, doces de abóbora e rapaduras. Havia também frutas frescas e uma jarra de suco de caju. A moça não conteve o sorriso ao perceber como cada detalhe demonstrava cuidado. Era evidente que toda a vila havia se mobilizado para a chegada dela e para celebrar a família que agora estava reunida. A Caramelo, ao sentir o cheiro da comida, aproximou-se da mesa, mas a moça chamou suavemente, lembrando que os filhotes ainda precisavam descansar. Ela se abaixou, acariciou o focinho da cadela e cochichou algo que apenas os dois entenderam. A Caramelo, então, se deitou ao lado dela, finalmente tranquila, sabendo que o futuro agora tinha um caminho claro. Enquanto a manhã avançava, os moradores se aproximaram. Alguns trouxeram pequenos presentes para os filhotes, brinquedos feitos de tecido, bolas de pano e pequenos ossos de madeira. A moça e o idoso agradeceram com emoção, percebendo que aquela comunidade valorizava não apenas a Caramelo, mas também os vínculos que ela representava. Entre sorrisos, cumprimentos e conversas, o idoso percebeu como a Caramelo havia transformado a vida dele. O coração que antes se sentia sozinho agora pulsava com algo mais forte: pertencimento. No meio da festa, a Caramelo avistou algo que chamou sua atenção. Um cachorro da vila, grande e brincalhão, aproximava-se com passos largos e olhar curioso. Ela ficou tensa por um instante, mas logo percebeu que o novo amigo não representava ameaça. Era apenas um companheiro disposto a interagir. Os dois cães se cheiraram, pularam e correram pelo quintal, arrancando risadas das crianças que os acompanhavam. A moça aproveitou o momento para se aproximar do idoso e conversar. Ela queria ouvir sobre cada detalhe do cuidado que ele teve com a Caramelo e os filhotes. Ele contou como os primeiros dias foram de observação, como aprendeu a entender o comportamento da cadela, a identificar sinais de ansiedade e alegria, e como cada gesto dela tinha significado profundo. Ela escutava atentamente, com olhos marejados, sentindo que aquela narrativa completava o ciclo da história que ela carregava. Enquanto isso, a Caramelo mostrava sua habilidade de liderar os filhotes, guiando-os pelos cantos da praça, mostrando que cada um tinha espaço e segurança. Ela demonstrava paciência,
mesmo quando algum filhote tropeçava ou se distraía. O idoso e a moça observavam, percebendo como a cadela era capaz de equilibrar amor e disciplina, de ser protetora sem perder ternura. No meio da festa, surgiu uma reviravolta. Um vento mais forte começou a soprar, trazendo nuvens carregadas que ameaçavam chuva. As crianças correram para se abrigar, os adultos rapidamente improvisaram lonas sobre as mesas e a comida, e o idoso se preocupou com os filhotes e a Caramelo. Mas, surpreendentemente, a Caramelo assumiu a liderança. Ela correu entre os barracos improvisados, guiando os filhotes e indicando lugares seguros, como se compreendesse perfeitamente os riscos. A moça e o idoso não precisaram fazer nada além de seguir suas instruções. O vento trouxe também um sinal inesperado. Um pequeno objeto caiu de uma árvore próxima, um caderno antigo, amarrado com barbante, com bordados idênticos aos que a moça carregava. A Caramelo correu até ele e começou a farejar intensamente. A moça se abaixou, pegou o caderno e percebeu que eram registros de suas viagens, escritos por alguém que conhecia profundamente a história da família dela. Ela se emocionou ao perceber que aqueles registros confirmavam que cada passo que haviam dado até ali tinha sido observado e acompanhado. Mais tarde, quando a chuva começou a cair de forma mais constante, todos se abrigaram sob uma grande árvore centenária. A Caramelo se encolheu junto aos filhotes, enquanto a moça segurava o caderno com carinho. O idoso observava tudo, sentindo que a conexão entre todos ali havia se fortalecido de maneira única. A chuva que inicialmente parecia uma ameaça, agora trazia alívio, lavando o chão, refrescando o ar e tornando o ambiente mais acolhedor. Durante a tarde, as conversas continuaram. A moça compartilhou histórias da Estrada do Sul, sobre encontros e desencontros, sobre noites de tempestade e descobertas inesperadas. O idoso complementava com detalhes dos cuidados com a Caramelo, das pequenas conquistas diárias e do esforço visível para manter os filhotes saudáveis e protegidos. A comunidade ouvia atenta, e cada narrativa parecia fortalecer o sentimento de pertencimento e união. Outra pequena reviravolta ocorreu quando um dos filhotes, curioso demais, escapou por um momento. A Caramelo, com instinto aguçado, rapidamente percebeu e correu atrás dele. O idoso e a moça acompanharam, aliviando-se ao ver que o pequeno filhote estava seguro. Esse episódio reforçou a percepção de que, mesmo em meio a distrações e imprevistos, a cadela sabia cuidar de todos ao seu redor com dedicação e coragem. À medida que a tarde avançava, a festa ganhou ritmo. As crianças dançavam em círculo, os adultos cantavam canções tradicionais da região e o aroma dos alimentos se misturava ao cheiro da chuva que ainda caía fina. A Caramelo, agora mais calma, permanecia ao lado da moça, observando a alegria ao redor. Os filhotes brincavam próximos, guiados pelos olhares atentos da mãe. O idoso sentiu um calor no peito. Ele havia ajudado a preservar algo precioso, mas também fora parte de uma transformação maior, a reunião de uma família e a consolidação de laços que seriam lembrados por muito tempo. O entardecer trouxe uma luz dourada sobre a vila. A chuva cessou e o sol poente tingiu o céu de tons alaranjados e rosados. A Caramelo deitou-se ao lado da moça, enquanto os filhotes se acomodaram ao redor. O idoso sentou-se próximo, observando aquele quadro. Cada detalhe era perfeito. A vila unida, a família reunida, a cadela que guiava e protegia, e a sensação de missão cumprida. Naquele momento, uma grande reviravolta emocional ocorreu. A moça se aproximou do idoso e, com lágrimas nos olhos, disse: "Eu sei que ela pertenceu a você também, e que cuidou dela com amor. Obrigada por devolver minha amiga inteira e por nos guiar até este momento." O idoso sentiu seu coração apertar, mas sorriu. "Eu apenas fiz o que precisava ser feito. E agora vocês têm tudo o que sempre mereceram." A noite caiu lentamente. As luzes da vila começaram a acender, pequenas lanternas iluminando os caminhos e criando sombras dançantes. A Caramelo fechou os olhos, finalmente relaxada, sabendo que cada passo, cada esforço e cada decisão haviam valido a pena. Os filhotes cochilaram profundamente ao seu lado, e a moça se acomodou para descansar também. O idoso permaneceu observando, sentindo uma gratidão silenciosa, consciente de que aquele dia seria lembrado para sempre como o momento em que a dedicação, a coragem e o amor se encontraram de forma plena. O sol da manhã surgiu tímido, filtrando-se pelas frestas das nuvens e refletindo nos telhados da vila. A Caramelo despertou primeiro, esticando as patas e abanando o rabo, enquanto seus filhotes ainda dormiam profundamente, aconchegados entre panos e mantas.
A moça, ainda sonolenta, observava o comportamento da cadela com um misto de ternura e admiração. Ela sabia que a Caramelo não era apenas uma amiga fiel, mas também uma guia nata, alguém que sentia instintos que iam muito além do alcance humano. O idoso preparava um café simples, com cheiro forte e encorpado, lembrando das manhãs que passará cuidando da cadela e dos filhotes. A rotina da vila começava a se formar, e ele sentia que aquela manhã seria decisiva para o retorno da moça e sua família de 4 patas ao sul. Após o café, a moça e o idoso começaram a organizar a viagem de volta. Seria um percurso longo, atravessando estradas de terra, pequenas vilas e trechos de vegetação cerrada. Ela carregava os filhotes em um cesto reforçado, que agora tinha mantas extras e compartimentos separados para garantir conforto e segurança. A Caramelo caminhava ao lado dela, farejando constantemente o caminho à frente. O idoso segurava a mochila com os pertences essenciais e alguns mantimentos, enquanto verificava mapas e caminhos previamente anotados. Cada passo seria cuidadosamente planejado, pois sabiam que a jornada, embora feliz, exigiria atenção e resistência. Logo no início da viagem, a primeira pequena reviravolta surgiu. Um trecho da estrada estava parcialmente inundado por conta da chuva dos dias anteriores. A terra, ainda encharcada, tornava o caminho escorregadio e perigoso para os filhotes. A Caramelo avançou com cuidado, testando a firmeza do solo e indicando à moça onde pisar. Ela seguiu as instruções da cadela, movendo-se com cautela, enquanto o idoso ajudava a equilibrar o cesto dos filhotes. A tensão durou alguns minutos, mas todos passaram sem acidentes. A sensação de vitória foi imediata, fortalecendo a confiança da moça na orientação da cadela. Enquanto caminhavam, a moça começou a compartilhar histórias da Estrada do Sul e de outros cães que tivera em sua vida. Ela falava sobre a importância do cuidado e da atenção com os animais, como cada gesto de carinho podia gerar confiança e como a Caramelo era especial por compreender sua linguagem quase silenciosa. O idoso ouvia atentamente, lembrando-se de suas próprias experiências, de quando encontrara a cadela pela primeira vez e sentirá a ligação imediata. A conversa trouxe leveza à viagem, mas também serviu para fortalecer a parceria entre os três. Após algumas horas de caminhada, chegaram a uma ponte antiga, de madeira, que ligava 2 morros. Essa seria a primeira grande reviravolta da jornada. As tábuas estavam gastas e rangiam sob o peso, e a água do rio corria rápida por baixo. A Caramelo farejou intensamente e deu passos calculados. A moça se aproximou, com os filhotes protegidos no cesto, e sentiu o coração acelerar. O idoso explicou como atravessar, indicando quais tábuas eram seguras. Cada passo era medido, cada movimento cuidadoso. A tensão foi vencida com esforço e atenção, e ao final, a ponte foi atravessada com segurança. A sensação de alívio foi seguida por uma comemoração silenciosa. A Caramelo abanou o rabo e lambeu a mão da moça, transmitindo que haviam superado o primeiro grande obstáculo da viagem de volta. Ao atravessarem o próximo trecho de vegetação densa, uma segunda reviravolta inesperada aconteceu. Um cheiro forte e desconhecido surgiu no ar, fazendo a Caramelo parar e erguer as orelhas. Ela farejou intensamente, movendo-se em círculos e indicando direção diferente da prevista. A moça e o idoso perceberam que algo estava fora do habitual. Seguindo a liderança da cadela, desviaram de um caminho que, se tivessem tomado, os levaria a um buraco profundo e quase invisível. A habilidade da Caramelo de perceber mudanças sutis no ambiente foi decisiva, reforçando ainda mais seu papel como protetora e guia. Durante a tarde, pararam para descansar sob a sombra de um grande juazeiro. O idoso preparou um lanche simples, enquanto a moça reorganizava os filhotes no cesto, garantindo que todos estivessem confortáveis. A Caramelo deitou-se próxima, observando atentamente os arredores, sempre alerta a qualquer movimento ou cheiro. O ambiente estava silencioso, exceto pelo canto distante de pássaros e pelo vento que balançava as folhas. Os filhotes começaram a explorar a área em pequenos passos, mas a mãe estava sempre próxima, cuidando de cada um com paciência e ternura. Após a pausa, a viagem continuou. O sol começava a se pôr, tingindo a estrada de tons dourados e alaranjados. A cada passo, a moça percebia como a Caramelo parecia compreender a importância de cada decisão. O idoso, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e nostalgia. Ele sabia que aquela viagem não era apenas física, mas também emocional. Cada obstáculo superado, cada cuidado dado e cada gesto de proteção reforçavam o vínculo entre eles. No final do dia, chegaram a uma pequena vila próxima ao destino.
A moça decidiu passar a noite ali, garantindo que os filhotes descansassem adequadamente antes de continuar a viagem. O idoso ficou com eles em uma pequena pousada simples, enquanto a moça preparava o local para acomodar a Caramelo e os filhotes. A Caramelo, mesmo cansada, manteve-se vigilante, observando cada canto, garantindo que não houvesse perigo e que todos estivessem seguros. Durante a noite, a moça conversou longamente com o idoso sobre os desafios futuros. Eles discutiram sobre cuidados com a Caramelo, sobre a importância de manter os filhotes saudáveis e sobre como reforçar os vínculos entre todos. Havia também a preocupação com o trajeto final, que ainda apresentava alguns obstáculos. Mas a confiança na cadela era absoluta, e a experiência adquirida nos dias anteriores proporcionava segurança. Na manhã seguinte, a terceira grande reviravolta da viagem se apresentou. Ao saírem da vila, perceberam que a estrada estava bloqueada por uma árvore caída devido a fortes ventos da noite. Era um obstáculo físico inesperado. A Caramelo farejou em torno, analisando cada caminho alternativo. A moça e o idoso decidiram seguir um desvio sugerido pela cadela, que exigiu atravessar um terreno mais íngreme e irregular. Cada passo foi um desafio. O cesto com os filhotes precisava ser carregado com cuidado, e o terreno dificultava a movimentação. A travessia exigiu esforço conjunto, paciência e coordenação entre os três. Ao final do desvio, o cansaço foi sentido por todos, mas o esforço trouxe uma recompensa significativa. O terreno se abriu para uma vista ampla de colinas verdes e campos floridos, indicando que estavam próximos do lar. A Caramelo correu alguns passos à frente, demonstrando entusiasmo. Os filhotes, percebendo a energia da mãe, começaram a imitar o ritmo, e a moça sorriu com a cena. O idoso, embora cansado, sentiu uma alegria profunda. Cada obstáculo superado, cada decisão acertada, consolidava a certeza de que estavam cumprindo algo importante, não apenas para a moça e a cadela, mas para todos ao redor. O dia passou entre caminhadas cuidadosas, pausas estratégicas e pequenas interações com moradores das vilas por onde passaram. Cada pessoa que encontravam parecia sentir a conexão especial entre a moça, a Caramelo e o idoso. Alguns compartilhavam histórias de suas próprias famílias e animais, reforçando o sentimento de comunidade e empatia. A jornada física se transformava em um aprendizado emocional, e cada passo consolidava o vínculo de confiança entre todos. À medida que o sol começava a se pôr, chegaram finalmente ao local mais próximo do sul. A paisagem mudava, os campos se tornavam mais abertos, as árvores mais altas e densas, e o cheiro da terra era mais intenso. A Caramelo avançava com passos firmes, como se reconhecesse cada detalhe, guiando os filhotes e a moça com precisão. O idoso observava, consciente de que aquele era o momento em que a missão se completaria, mas também o instante em que novos desafios poderiam surgir, agora relacionados ao cuidado contínuo e à integração da família de quatro patas ao lar definitivo. O entardecer trouxe uma luz dourada que iluminava a estrada, refletindo nos olhos da Caramelo e nos sorrisos da moça. Cada obstáculo vencido, cada decisão acertada e cada momento de cuidado tinham levado até ali. O idoso sentiu uma emoção intensa. Ele havia sido parte de uma história de resiliência, amor e reencontro, uma narrativa que certamente seria lembrada por muito tempo na vila e em todos os corações que testemunharam a união da Caramelo com sua família. O céu amanheceu claro, com uma luz dourada que parecia abraçar toda a região do sul. A estrada que levava à cidade natal da moça estava silenciosa, exceto pelo som das patas da Caramelo sobre a terra úmida e pelo canto distante de pássaros. Os filhotes, acomodados no cesto, dormiam tranquilos, protegidos pela mãe e observados atentamente pela moça e pelo idoso. Era o último trecho da viagem, e cada passo carregava a expectativa de um reencontro definitivo, aquele momento que transformaria toda a jornada em realização. Enquanto caminhavam, a moça lembrava de cada detalhe do passado, da primeira vez que conhecera Caramelo, do medo de perdê-la durante a viagem, e da esperança que a mantivera seguindo pistas e registros. Ela sentia uma mistura de ansiedade e alegria. A Caramelo, como sempre, mantinha-se alerta, avançando com confiança e verificando cada sinal no caminho, transmitindo segurança e firmeza para todos. O idoso caminhava ao lado dela, sentindo que seu papel havia sido decisivo, mas que a verdadeira recompensa estava prestes a acontecer. O primeiro obstáculo do dia surgiu quando precisaram atravessar um pequeno riacho com pedras escorregadias. O cesto com os filhotes precisava ser passado com cuidado, e a Caramelo testava cada pedra antes de avançar. A moça, com mãos firmes, segurava o cesto,
enquanto o idoso orientava cada movimento. A tensão era palpável, mas a confiança na cadela era absoluta. Após alguns minutos de esforço e coordenação, atravessaram o riacho em segurança, e a sensação de vitória foi imediata. A Caramelo abanou o rabo, os filhotes emitiram pequenos sons, e a moça sorriu com alívio. Ao seguirem pela estrada de terra batida, encontraram moradores locais que reconheciam a moça e comentavam sobre a Caramelo. Cada encontro reforçava a sensação de que estavam se aproximando do destino final. A moça aproveitava para conversar brevemente, ouvir histórias sobre outros animais e compartilhar suas próprias experiências. A Caramelo, calma, observava tudo atentamente, farejando o caminho à frente e garantindo que não houvesse perigo. Mais adiante, uma segunda reviravolta se apresentou. Um trecho da estrada havia sido parcialmente destruído por fortes chuvas recentes, tornando a passagem difícil e arriscada. A Caramelo farejou e começou a guiar a moça por um desvio natural entre arbustos e pequenas elevações. O idoso ajudava a carregar o cesto, protegendo os filhotes, enquanto a moça avançava com cautela. O esforço exigiu concentração, equilíbrio e paciência, mas a recompensa veio em forma de segurança e confiança renovada. A cadela mostrava, mais uma vez, sua capacidade de liderança e percepção aguçada. Quando chegaram ao ponto mais alto da estrada, puderam finalmente avistar a cidade ao longe. As casas, os telhados coloridos e as pequenas ruas formavam um cenário familiar para a moça. Ela sentiu o coração acelerar, as mãos tremerem de emoção e os olhos se encherem de lágrimas. A Caramelo, percebendo a reação da dona, correu alguns passos à frente e retornou, tocando suavemente o braço dela com o focinho. Os filhotes começaram a mexer-se no cesto, como se sentissem que estavam prestes a alcançar o lar. O retorno à cidade trouxe uma grande reviravolta emocional. Ao entrarem pelas ruas principais, as pessoas começaram a reconhecê-los, acenando, sorrindo e chamando pelo nome da moça e da cadela. Crianças correram para ver os filhotes, enquanto adultos expressavam alegria pelo reencontro. O ambiente cultural da cidade, com sua valorização das relações humanas e dos vínculos afetivos com os animais, transformou cada passo em celebração. A moça e o idoso perceberam que aquela cidade não era apenas um ponto de chegada, mas um espaço de acolhimento, onde o amor e a empatia eram tangíveis. Chegando à casa da moça, ela abriu a porta lentamente, permitindo que a Caramelo e os filhotes fossem os primeiros a entrar. O interior da casa estava preparado, cobertores, cestas e pequenos brinquedos espalhados pelo chão. A cadela correu imediatamente para o local onde costumava dormir, verificando cada canto, farejando as paredes e se certificando de que tudo estava em ordem. Os filhotes começaram a explorar o espaço, e a moça os acompanhou, observando cada gesto, cada som e cada reação. A primeira grande reviravolta aconteceu quando a Caramelo encontrou algo escondido sob o sofá, um pequeno objeto que a moça havia perdido meses antes, um amuleto de família que ela guardava com carinho. O item estava coberto de poeira, mas intacto. Ela se ajoelhou, emocionada, e abraçou a cadela, sentindo que a vida havia colocado tudo de volta no lugar certo. O idoso observava em silêncio, consciente de que aquele reencontro ia além da simples viagem física. Era a reconciliação de histórias, sentimentos e memórias. Ao longo do dia, a cidade parecia vibrar com a presença da Caramelo e de sua família. A moça visitou vizinhos e amigos, mostrando os filhotes e contando como a cadela os guiara em segurança. Cada relato reforçava a conexão entre os moradores, a importância da colaboração e a força do vínculo afetivo. O idoso permaneceu discreto, mas sentia um orgulho silencioso, sabendo que sua participação fora essencial para a realização daquela história. Durante a tarde, a moça decidiu levar os filhotes ao parque da cidade, um local cercado de árvores, com caminhos de terra e bancos de madeira. A Caramelo correu ao lado deles, guiando cada movimento e garantindo que nenhum se afastasse. O parque estava cheio de vida, pássaros cantavam, crianças brincavam, e o cheiro de flores misturava-se ao perfume da terra molhada. O ambiente reforçava a sensação de lar, pertencimento e segurança. Outra reviravolta ocorreu quando os filhotes, curiosos demais, se aproximaram de um pequeno lago no parque. A Caramelo, rápida e atenta, interveio, guiando-os para longe da água e usando sua presença protetora para assegurar que não houvesse acidentes. A moça respirou fundo, aliviada, percebendo que cada gesto da cadela era uma lição de cuidado, amor e atenção. O idoso, observando a cena, refletiu sobre como a paciência e a dedicação haviam moldado a cadela para ser não apenas protetora, mas também líder nata.
Com a aproximação do entardecer, todos retornaram à casa. A moça preparou um jantar simples, enquanto o idoso organizava mantimentos e verificava o espaço para os filhotes. A Caramelo deitou-se próxima à mesa, observando cada detalhe, pronta para intervir se necessário. Os filhotes, cansados da jornada e das aventuras do dia, adormeceram rapidamente. A moça sentou-se no chão, acariciando cada um deles, e sentiu uma paz profunda que há muito tempo não experimentava. Durante a noite, a família finalmente teve tempo para refletir sobre tudo que vivenciaram. A moça olhou para Caramelo e disse: "Você não apenas nos guiou, mas nos ensinou a confiar, a superar desafios e a valorizar cada momento juntos." A cadela respondeu com um olhar sereno, encostando a cabeça no colo dela, transmitindo compreensão e ternura. O idoso, emocionado, sorriu silenciosamente, sentindo que sua missão havia sido cumprida de forma plena. Nos dias seguintes, a vida na casa se reorganizou de maneira harmoniosa. A Caramelo e os filhotes adaptaram-se ao novo espaço, explorando cada cômodo e interagindo com a moça e seus vizinhos. O idoso visitava regularmente, mantendo contato e ajudando quando necessário, sempre respeitando o espaço da família. A cidade tornou-se um cenário de reencontro, aprendizado e celebração contínua da vida. A grande reviravolta final aconteceu quando a moça decidiu organizar uma pequena festa para a comunidade, celebrando o retorno da Caramelo e de seus filhotes. Convidou vizinhos, amigos e familiares, compartilhando histórias da jornada e destacando a coragem, inteligência e dedicação da cadela. A comunidade se reuniu, trazendo alimentos, flores e pequenos presentes para os filhotes. O ambiente estava repleto de emoção, alegria e gratidão. Na noite da celebração, a Caramelo deitou-se próxima à moça, com os filhotes acomodados ao redor. O idoso permaneceu observando de longe, sentindo que cada passo da jornada havia valido a pena. Havia superado obstáculos, enfrentado desafios e presenciado reencontros emocionantes. Cada vitória, cada gesto de cuidado e cada decisão tomada ao longo da viagem culminavam naquele momento de felicidade compartilhada. O idoso finalmente falou: "Vocês conseguiram. Vocês reconstruíram o lar, restauraram os vínculos e criaram algo que jamais será perdido." A Caramelo, como se entendesse cada palavra, levantou a cabeça, abanou o rabo e se aproximou dele, tocando o focinho em sua mão. Era um reconhecimento silencioso, uma gratidão que palavras não poderiam expressar. O capítulo final da história mostrou que a vida, mesmo com seus desafios e obstáculos inesperados, sempre oferece oportunidades de reencontro, aprendizado e crescimento. A Caramelo, agora plenamente reunida com seus filhotes e a moça, demonstrava coragem, inteligência e amor incondicional. O idoso, que iniciará a jornada como um observador solitário, tornou-se parte integral de uma narrativa de união, compaixão e felicidade duradoura. Ao final, a família estava completa. A casa cheia de risos, sons de patinhas e histórias compartilhadas tornava-se um símbolo de superação e amor. A Caramelo deitou-se entre os filhotes, a moça acariciava seu pelo com ternura, e o idoso olhava para todos, sentindo que a vida, apesar de suas incertezas, recompensava aqueles que agiam com bondade, coragem e dedicação. A estrada percorrida ficará para trás, mas cada passo, cada decisão e cada gesto de amor permaneciam gravados na memória de todos, como prova de que o final feliz, quando conquistado com esforço e coragem, é mais doce e emocionante do que qualquer expectativa. A história encerrou-se com a certeza de que vínculos verdadeiros resistem ao tempo e à distância, e que a força do amor, da paciência e da coragem transforma vidas. A Caramelo, os filhotes, a moça e o idoso finalmente tinham encontrado seu lugar no mundo, e aquele lar se tornaria para sempre o refúgio seguro de todos, repleto de carinho, respeito e felicidade compartilhada. Fim. Você chegou até aqui? Então comente coragem, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.